Boa tarde. É difícil, né, depois de ouvir aí a Ellen, o Leandro e a desembargadora. É uma tarefa difícil, não tenho toda essa prática deles, então o que eu pretendo aqui, né, é mostrar a metodologia do meu trabalho, que eu tenho feito aqui na Justiça Federal há alguns anos, em gabinete, em secretaria também, em triagem de processos, com erros e acertos também, né, que permanecem até hoje, principalmente pela mudança de sistemas, em que, por causa disso, a gente precisa adaptar, né, o que a gente fazia até então já não funciona mais, com inteligência artificial também, que vem para ajudar. É, Então, minha pretensão é mostrar o que eu tenho feito aqui. Eu tenho certeza que, apesar do foco final, né, ser a nossa prestação jurisdicional, que é onde eu estou, pretendo aqui também ajudar que quem esteja aí na parte administrativa possa aplicar com as suas variáveis, né, a mesma ideia, porque sempre parte de uma mesma lógica. É assim o meu raciocínio, a minha forma de estruturar. Sempre vocês vão perceber, com base nos códigos, né, de uma tabela que, quando eu descobri que o meu raciocínio funcionava igual a ela, eu fiquei muito satisfeito, que é a tabela ACE, que a grande maioria das programações utiliza essa forma de linguagem que converte ali o binário, né, o 0 e 1, para estruturação de uma ordem das coisas. E com base nela, eu crio em caracteres, números e letras a minha forma de organização das minhas prioridades, das minhas urgências, daquilo que eu tenho que analisar primeiro e por último, numa sempre utilizando essa metodologia, né? Obviamente que não sou eu que define ao final, então eu preciso sempre, no meu caso agora atual, a desembargadora define o que é de fato as prioridades do gabinete e, com base nisso, eu reestruturo toda a lógica do gabinete para que funcione para ela, né? Afinal, tem que facilitar o trabalho dela, que nós atualmente lá em mais de 10 assessores, residentes e estagiários, tem que desenvolver ali o mesmo serviço para desaguar em uma só pessoa. E o objetivo final, então, é ela que, por último, o jurisdicionado, né? Então, eu tento aqui, logo pela essa primeira tela, né, que é no nosso SharePoint, vocês já observam que eu poderia deixar a minha organização por ordem alfabética, né? E aí, por coincidência, o administrativo aqui seria o primeiro, mas o arquivo já seria o segundo. Mas não é essa ordem que eu quero, e por causa disso eu renumero então para 0, 1, 0, 2, e assim eu me organizo. A minha experiência, então, com triagem de processos, né, começa na turma recursal, com processos físicos ainda, em que a gente tinha um número limitado de escaninhos para um número enorme de processos. E o máximo que a gente conseguia triar naquela época era, basicamente, no caso das turmas recursais, que o maior volume era de direito previdenciário, era o gênero ali do benefício que estava sendo requerido. Sendo que, ao final, na maioria das vezes, né, não posso falar na maioria, mas em boa parte das vezes, o que estava devolvido para julgamento já não se tratava mais do benefício, se tratava, às vezes, de uma correção monetária, de uma outra questão que não adiantava mais eu colocar o processo ali dentro de um bolo como os outros, mas por falta de espaço, eu precisava colocar lá. Vem os processos eletrônicos, né? E aí eu observei, eu tive a oportunidade nesses últimos anos aí de fazer algumas inspeções com os CNJs, né? Que mudam os sistemas, mas as lógicas permanecem as mesmas. Mudam os nomes, ora são tarefas, igual tinha no PJE, atualmente são localizadores,
status de minutas, e com base nesses critérios, a gente tem que reorganizar a nossa estrutura. O que eu tento criar, por exemplo, e o Lucas me ajudou nessa parte, quando eu saio da relatoria e vou lá para a secretaria das turmas, a gente teve que estruturar o fluxo de processos no EPROC das turmas recursais, que funcionam com uma lógica um pouco diferente do TRF, né, de segundo grau, no caso, o EPROC de segundo grau, que lá é uma unidade onde tem a secretaria e todas as relatorias dentro dessa mesma unidade. Aqui no TRF já não. Tem uma unidade, que é o gabinete, a secretaria é uma outra unidade, o outro gabinete é uma outra unidade. Então, nós fazemos remessas de processos para suas unidades, e aí facilita por um lado e dificulta por outro. Por quê? Cada gabinete tem ali a sua forma de organização, mas os localizadores já não se comunicam. Então, informações que poderiam ser transmitidas, às vezes, via localizadores, não são mais. E, obviamente, que se a gente padroniza de alguma forma, né, por meio de eventos, assuntos e todos os metadados que tem dentro do sistema, a gente poderia simplesmente tramitar processos muito mais inteligentes, em que eu tramitaria o processo sempre com um certo evento que cairia independentemente do seu localizador, teria uma programação para direcionar para da forma que você bem quisesse. Obviamente que precisamos padronizar. E eu acho que essa metodologia da tabela A, se não fui eu que criei, é uma metodologia interessante nessa padronização. E como que ela funciona, então, né? Para quem ainda não conhece. Ela tem essa ordem das coisas, né? Onde primeiro ela coloca determinados caracteres, depois ela passa por números, depois ela passa por outros caracteres, depois ela chega em letras maiúsculas, volta em outros caracteres, passa por letras minúsculas e vem mais caracteres. Então, com base nessa forma de estrutura, eu peguei, quando chego então no tribunal, né, saindo da secretaria das turmas, voltando para dentro de um gabinete, eu tive uma facilidade maior na organização e na minha lógica de raciocínio. Por quê? A primeira coisa que eu fiz foi pegar o nosso regimento interno e, no caso da segunda sessão, né, que é onde está a quarta turma, onde eu me incluo, peguei lá então os incisos do nosso regimento interno e defini cada inciso como 01, 02, 03, 04, até o inciso 19. Deixa eu chegar. São esses aqui, então, os incisos da competência de direito material da nossa turma, né? Eu parto aqui, então, do inciso 1 ao inciso 19, e aqui tem uma questão que eu tive que resolver. No parágrafo 8º, insere-se na competência da segunda seção o julgamento de recursos originários de execução fiscal, tributária e não tributária. O que eu fiz nesse caso, criei o inciso 20 e o inciso 21
para continuar na mesma lógica de raciocínio. E com base nisso, né, eu fiz essa primeira tabela com a assessoria, onde eu comecei a dividir o direito processual do direito material, onde eu partia, então, dos zeros, que são as questões de direito processual, até que, na hora que eu chego aqui no 01, eu trato dos meus direitos materiais e depois eu finalizo aqui com os 99 das minhas questões dos consectários de um voto, né? Do 01 aos 098, então eu poderia dividir para todas as questões de direito material. Eu precisei usar, no caso aqui, do nosso gabinete, até o 20. Como, então, eu pego e transformo tudo isso na lógica aqui do tribunal? Primeiro, para a segunda sessão. Num segundo momento, eu converso com o gabinete do Dr. Pedro Felipe, que está na primeira sessão, para mostrar para eles o que eu faria no gabinete deles para eles me ajudarem a desenvolver um projeto maior aqui dentro do Tribunal de Organização dos Processos, onde teríamos, por exemplo, a condição de controlar todos os processos da Justiça Federal que estivesse num localizador específico, e a partir daquele localizador específico a gente teria possibilidade, por exemplo, de trazer IAC e RDRs simplesmente por um comando no processo, à medida em que atingisse um determinado número de processos naqueles localizadores, a gente teria capacidade de sobrestar ele em qualquer lugar onde estivesse e depois de dessobrestar onde ele estivesse. Pego então com eles e começamos a desenvolver, né, que era um primeiro ponto que eu já tinha lá evoluído com os nossos assessores, que é uma triagem que eu chamo de triagem por níveis, né? Eu tenho aqui então, nessa primeira coluna, a sessão, primeira sessão. Então tudo que está aqui está dentro da primeira sessão. E aqui eu tenho os incisos da primeira sessão, que depois eles vão, a cada nova espécie que eu crio, eu adiciono um número a mais nos localizadores. Então, por exemplo, eu começo com 01, porque é o inciso, a reprodução literal do nosso inciso 1 da nossa primeira sessão. Benefícios assistenciais e previdenciários do regime geral da Previdência Social e de servidores públicos. O próximo passo, já que o primeiro conceito aqui veio benefícios assistenciais, eu divido ele aqui num segundo nível de 01.01 benefícios assistenciais. Para um nível 3 de 01.01.01, que é o benefícios da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. E assim eu vou fazendo. No segundo nível aqui desse outro, eu trato já com benefícios previdenciários do regime geral. E aqui eu especifico na ordem da lei, que é sempre esse o objetivo, dos benefícios em espécies do regime geral de previdência social. Por que eu organizo dessa forma? Na medida do possível, para auxiliar com que, principalmente os estagiários que têm uma rotatividade muito grande, tenham uma capacidade mais rápida de decorar a própria lei. Eu sempre fui um decorador de leis. Sempre gostei de decorar a lei na forma que ela está, e assim que eu gosto de estruturar minha linha de raciocínio, é o jeito que eu consigo explicar e o jeito que eu penso que facilita para os estagiários. E assim eu fiz para os benefícios previdenciários com as suas espécies, depois passei, no caso aqui do direito ambiental, do direito penal. Aqui eu não especifiquei tanto, que foi o projeto onde eu levei lá para o Cacildo, para o Vitor, para me ajudar nessa parte. Nós chegamos a evoluir aqui, só não está reproduzida aqui. E também
organizava-se da mesma forma do direito penal, onde eu trazia todos os bens jurídicos protegidos e dentro dos bens jurídicos, na ordem que estava dentro do Código Penal, eu reproduzia todos ali, então, os crimes e ali eu ia especificando e colocando cada vez mais específico para o que eu queria. O objetivo era que os localizadores, então, que é assim que nós utilizamos hoje, né? As antigas etiquetas, os atuais localizadores, representassem, de preferência, o último nível da minha triagem. Sendo que a grande maioria dos estagiários que chegavam aqui novos, eles não conseguiam passar do primeiro, segundo, terceiro nível, mas já era um bom passo. Eles, na triagem, já conseguia ali identificar o processo num nível às vezes avançado, às vezes um nível mais próximo aqui do nosso regimento interno. Se ele encaixasse em qualquer localizador, estava bom. Depois viria ali o nosso terceirizado lá, que já trabalha bastante tempo, confere, depois eu passo, e ao final, todo o processo hoje dentro do gabinete, ele tem uma dezena, às vezes, de localizadores que reproduzem o que está devolvido para julgamento. Por que que esses localizadores ajudam bastante? Porque, infelizmente, né, os assuntos, a tabela de assuntos do CNJ que vem reproduzido na autuação dos processos não retratam o que de fato é a discussão do processo. Eu voltava para o problema lá dos escaninhos. Eu não consigo fazer filtros de triagem qualificada via assunto, porque o assunto não tem a capacidade de reproduzir ao final o que é realmente a discussão daquele processo. Um processo, quando entra numa vara, a primeira coisa que a gente sabe, espera-se do advogado, é que ele tenha pelo menos identificado, eu vou colocar aqui o previdenciário, porque eu tenho uma facilidade da época das turmas ainda. Eu acho que a nossa grande maioria da justiça depende muito do direito previdenciário. Se ele acertar o benefício, já está muito bom, que já é difícil. Só que, às vezes, a discussão que está dentro de uma aposentadoria por idade é a qualidade de segurado rural. Então, você vai dividir entre urbano e rural? Como que você vai se organizar nessa divisão de trabalho, né? Cada um vai adotando as suas técnicas, aí a sua forma de análise. Fato é que aqui no tribunal, onde eu comecei esse projeto, ele parou por falta de braço, de tempo, né, para evoluir, mas eu sempre tratei aqui então por nível, onde cada coluna era um nível a mais. O primeiro, obviamente, eu separo atualmente via automação, processos que são da primeira sessão, processos que são da segunda sessão. O segundo nível, se eu acredito, né, e aqui vão partir do pressuposto que o assunto está correto, eu consigo também por meio de uma automação. E até onde eu consigo via automação? Às vezes no terceiro nível, dali eu já não passo mais, porque eu não tenho metadado suficiente dentro de um processo para triar ele via automação. E as nossas automações hoje dentro do sistema são de metadados, ou seja, dados que estão cadastrados dentro da autuação do processo. Eventos, partes, tudo aquilo que o sistema reproduz, eu consigo hoje no eProc fazer filtros, o que o PJE não conseguia. Então eu tenho aqui todas os, as competências da primeira sessão até aqui. Daqui para baixo vem as competências da segunda sessão, onde eu estou, e aqui da mesma forma, cada vez por nível. E foi assim que eu tentei estruturar no nosso gabinete a nossa organização dos processos, no que toca principalmente ao direito material, né, e todas as questões que estão devolvidas para julgamento na nossa turma. Então, às vezes,
apesar de hoje falar e esperar que algum dia a gente consiga fazer uma triagem e uma autuação qualificada dentro dos processos, que os metadados sejam suficientes para, a partir deles, eu puxar qualquer tipo de relatório aqui, hoje ainda eu não consigo. No PJ eu também não conseguia, e por causa disso, eu tinha uma ordem de organização também com base nessa tabela ACE, que, por meio de uma leitura das etiquetas que eu reproduzia no processo, eu conseguia fazer uma leitura exata de tudo o que aconteceu dentro do processo. Desde a classe inicial do processo, qual tinha sido, já que eu estava na turma, a sentença, o dispositivo, o teor da sentença, qual eram as questões que estavam, qual era o recurso, né, que chegou no tribunal, e dentro desse recurso, qual eram as matérias devolvidas? Numa simples análise de etiquetas. Então, eu conseguia ler o processo sem entrar nos autos daquele processo. Hoje não muda muito, né? Eu consigo fazer essa análise por meio de alguns localizadores. A parte boa, na medida em que passa o tempo e eu tenho mais conhecimento do sistema e o sistema está devidamente autuado, e aí a importância de todos os atores ali do processo está em constante evolução dentro do processo, a gente não pode pegar o processo simplesmente achar, ah, eu resolvi ele, eu vi que ele está tratando de aposentadoria por invalidez, mas a discussão foi concedido um auxílio-doença, ah, mas é tudo a mesma coisa. Deixa eu. Vai assim mesmo. Eu não vou perder meu tempo, não. Pode ter certeza que o da frente você está prejudicando ele. Porque talvez ele está fazendo filtros e triagens de processos com base naquele assunto que você deixou de fazer, né? Então, hoje, na medida do tempo, os meus localizadores estão tornando desnecessários, porque grande parte do que eu fazia, por exemplo, a classe do processo na origem, né? Hoje eu não preciso mais reproduzir ele dentro do processo, porque eu tiro via esse relatório. Então hoje eu consigo conciliar a classe do processo por um metadado, eu não preciso mais de um localizador. Eu pego o teor da sentença com base em outro metadado, né? Evento da sentença na origem. Eu pego os meus processos, por exemplo, no nosso caso do tribunal, nós temos uma dificuldade porque os processos estão em movimento, diferente do processo do EPROC da primeira instância, onde o processo fica concluso. Aqui no tribunal não tem isso. Ele está em movimento, ele pode estar dentro da secretaria, ou dentro do gabinete, ou num outro gabinete. Então, eu preciso de um localizador para identificar que aquele processo está concluso. Ele está pronto para eu julgar. Eu uso, então, o meu localizador de minutar. Todo processo que está pronto ali para julgamento, ele tem um minutar. Então, se eu quero saber todos os meus processos, que a classe na origem é um mandado de segurança, que tem uma sentença de improcedência, que está pronto para minutar e está no assunto de dano ambiental social. Eu puxo o social aqui via localizador, porque eu não tenho esse tipo de metadado dentro de um sistema confiável, né? E aí, com base nessa tabela, eu coloco os caracteres no que eu acho mais importante. Então, basicamente, né, os meus localizadores hoje estão dessa forma. Eu tenho os órgãos, né, o plenário, a sessão, a turma. Eu coloquei o voto divergente vencedor como uma questão importante aqui para eu não tramitar processos que, na autuação, ele está no meu órgão, só que o responsável, por exemplo, por julgar o processo é um outro gabinete que saiu vencedor. Então, aquele outro processo, aquele outro gabinete agora já é o, o vencedor e o dono do processo. Então, todas as vezes que
Surge um processo nos meus localizadores de entrada com esse tipo de localizador, imediatamente eu tenho que redirecionar ele para outro órgão. Trato todos os meus impedimentos, que hoje é uma análise ainda manual, né? Daqui a um tempo a gente terá a condição de pegar via metadado quem cadastrou aquela sentença no processo. Obviamente que se o primeiro grau continua proferindo sentenças com assinatura e depois servidores fazem juntada, tudo isso dificulta, né? Então, o que a Justiça Federal, na minha visão, tem que se preocupar atualmente é com dados que estão colocados dentro do sistema para que a gente possa fazer uma análise de dados e, com base nela, fazer uma boa triagem de processos, né? E aí eu desço com todos os meus impedimentos, né? Tenho de todos os desembargadores e atualmente de juízes convocados, já que duram muito tempo naquele gabinete, eu tenho o controle de todos que sentenciaram, decidiram os processos. Passo então aqui para o meu jogo da velha, né, o hashtag aqui, com o recurso ou a petição que efetivamente está pendente de análise, então todos os meus processos são etiquetados. Aqui eu já tenho uma dificuldade, às vezes, de fazer via automação. Eu faço, testei, não continuo com ela no momento, mas é possível. Eu faço um primeiro localizador, depois ele é conferido por um servidor e eventualmente trocado, por exemplo, no que toca aqui apelação e remessa necessária. Infelizmente, nós ainda não temos uma autuação bem feita e por vezes vem apelação remessa, na verdade só tem apelação, ou às vezes só tem remessa. Por que acontece isso? Porque quem pegou o processo pela última vez na origem não teve esse cuidado de cadastrar o processo de uma forma adequada, né, para a continuidade daquele processo. E por isso eu já coloco aqui uma posição, eu acho que uma secretaria de transição seria excelente numa organização de um tribunal, porque a gente teria capacidade de agrupar a maior quantidade de processos e, a partir dele, conseguir realmente trazer um resultado efetivo para o tribunal, porque um dos problemas que eu vejo no tribunal hoje com o EPROC, porque como as conclusões elas são diretas no gabinete, a gente pulveriza todos esses processos, como está tudo pulverizado, a gente demora a identificar que existe uma demanda repetitiva, por exemplo. Antigamente, quando a gente tinha uma secretaria de uma vara, uma vez uma secretaria única, a gente teria capacidade de, em poucos dias, identificar uma demanda repetitiva e, por exemplo, parar todos aqueles processos, porque nós estamos localizando todos no mesmo lugar. Eu falo, tem alguma coisa acontecendo aqui diferente, com indicadores de sistema, né? E aí eu passo, então, pelos meus recursos, incidentes e petições que devem ser analisadas. Então, por exemplo, um processo, às vezes, que já foi julgado e ele retorna para o gabinete, ele não tem mais uma apelação, mas às vezes tem uma petição importante. Às vezes, um processo, ele tem uma apelação que é importante, que é efetivamente o recurso que está pendente de julgamento, e surge uma petição importante para ser analisada. Quem faz a triagem, na maioria das vezes, não é quem analisa a petição. Como que aquele servidor vai saber que tem uma petição importante para ser analisada dentro daquele processo? Eu etiqueto aquele processo como uma petição. Então, eu tiro ele do localizador de entrada petição de sistema, sem caractere, e coloco ele dentro de uma petição com os nossos indicadores, com os nossos caracteres, e aqueles servidores que controlam aquela demanda específica vai aparecer automaticamente no sistema, no painel dele, porque estamos configurados para isso hoje dentro do gabinete. E assim eu sigo, né, com todos os localizadores de sessão, começam aqui com o cifrão. Corro aqui então para
os meus órgãos na sessão, com o plenário judicial, a segunda sessão, a quarta turma, e eu tive que inverter isso depois, porque não estava dando certo. Eu queria que ficasse na ordem de uma ordem hierárquica para mim, do P, passando pela sessão, chegando até a turma. As datas, para ficar numa ordem cronológica, coloquei no formato americano, para sempre ficar numa ordem cronológica também das coisas. E assim eu fui estruturando o gabinete. Até que, nessa parte, num primeiro momento, eu não sabia como organizar o sistema, eu não sabia fazer o controle via status de minutas. E conhecendo do sistema, eu reproduzi os status de minutas por meio de localizadores. E aqui eu achei interessante uma questão, não sei se programada por eles, mas fato é que deu certo. Os status de minutas hoje do sistema EPROC, tirando o para, que atrapalha tudo, na lógica das coisas, sempre vem de uma lógica em rascunho para conferir, conferida para assinar, assinada e anexada. Então, se eu estruturo o meu gabinete nessa ordem da lógica das coisas, eu tenho o meu processo caminhando. E por causa disso, quando eu venho aqui, que eu reproduzia, hoje a gente já não utiliza mais esses localizadores, vejam que estão todos zerados, e eu reproduzo aqui no meu painel inicial a minha sessão. Vejam que as minhas sessões ficam em ordem cronológica e aqui o caminhar do processo. Rascunho, barra devolvida, conferir, conferida, assinar. E aqui embaixo também eu tenho o controle de minutas que foram assinadas, porém não foram juntadas, porque é um problema hoje do sistema. Às vezes alguém não coloca o evento, ou altera o evento, porque precisa fazer algum ajuste, assina, porém não junta. E aquela minuta fica ali durante anos. Então, eu controlo aqui diariamente, né, qualquer tipo de minuta que foi assinada e não foi juntada. Então, uma questão importante que eu achava, e, né, considerando o tempo aqui e o almoço, imagino que está todo mundo com muita fome, eu acho que já deu mais ou menos para perceber a minha lógica de organização das coisas. E, por exemplo, para finalizar, como os meus localizadores de assunto, né, que estão sendo discutidos, são cheios de números e uma coisa muito complicada às vezes de entender, mas o objetivo, a pessoa não precisa entender os números, porque os números não têm realmente uma lógica. É simplesmente uma organização na ordem que eu preciso estar dentro do sistema. Então eu parto aqui dos zeros, né? E como eu falei, chego no 1, né, onde eu tenho aqui primeiro o regimento, e a partir daqui são especificações dessa primeira minha linha do regimento interno, eu passo por todos, e para agrupar, quando eu quero saber, então, quais são os meus localizadores apenas, como que está a minha situação de matérias devolvidas. Eu tenho um ponto e vírgula, por exemplo, ao final de todos. Então, quando eu coloco meu ponto e vírgula e filtro, eu consigo selecionar todos os meus localizadores. E aí eu vou passando e observando tudo que eu preciso fazer, né? Se eu quero, por exemplo, ver como que estão os localizadores do gabinete, eu coloco um igual e aqui eu vejo todos os processos. Eu vou colocar agora aqui ocultando só para ver os localizadores que tem processo. E eu vejo aqui agora que também reproduz os meus status, porque o minutar relatório voto, o minutar decisão e o minutar despacho são localizadores gerais do processo, do gabinete. Então, todos os processos têm no mínimo um desses localizadores que estão conclusos. E os servidores, cada um tem o seu localizador próprio. Então, eu sei que essa servidora aqui, que começa com AAM, são as iniciais dela, ela tem 9 processos para minutar decisão,
tem 2 processos para relatório e voto. E assim por diante eu consigo verificar, apenas colocando o igual aqui, como que está a situação dos servidores. Aqui em cima, o que está para minutar, e assim que ele minuta, ele troca o localizador dele de minutar para o minuta dele, que está pronto. E com base nisso, eu consigo fazer qualquer tipo de filtro aqui. Eu consigo agrupar praticamente todos os tipos de processos, e a doutora Simone me pergunta: vamos agora julgar todos os processos de sentença em procedência com assunto tal que tem essa discussão e não tem aquela. Eu consigo, de certo modo, filtrar isso em pouco tempo, sem precisar de nenhum sistema de estatística, simplesmente por essa metodologia de organização aqui, né? E como vocês devem ter percebido que o sistema funciona sempre na lógica desses relatórios aqui, relatórios de localizador, relatórios de minutas, que pode alinhar o status daquela minuta com N situações, todas essas daqui, que nada mais faz que reproduzir metadados, e além dos metadados, os localizadores que eu preciso, que os metadados não me entregam. Eu consigo, então, por exemplo, agora definir eu preciso dos processos de imposto de renda de pessoa física, que não tem discussão de correção monetária, e disponibilizar eles agora imediatamente para um servidor fazer. Ele minuta, depois que ele minuta e coloca ele para conferir, eu consigo então pegar todos os que aquele servidor em específico fez e disponibilizar para um outro servidor fazer a revisão. Tudo com base em dados. Então, assim, uma triagem estratégica, resumindo, né, precisa da gente analisar o que realmente são os dados que a gente precisa, o tempo todo ajustar esses dados dentro do sistema e depois, por meio de relatórios, ter a capacidade de analisar esses dados em pouco tempo. Porque se eu preciso hoje entrar dentro de um processo por meio de um localizador, às vezes que eu vejo gabinetes, né? Tudo fica indistribuído. E basicamente a organização que a gente tem é os assuntos que tem dentro do processo, que lá se sabe se estão certos, que determinado servidor pega lá para tentar selecionar o que ele acha que vai dar certo. E pior, às vezes tem a organização, o servidor entra lá, vê que aquilo não está certo, ele não corrige. O próximo vai perder o tempo da mesma forma, né? Então acho que temos que caminhar para uma padronização. As tabelas únicas do CNJ estão aí para isso, infelizmente não são suficientes. Então, caminhando a Justiça Federal para uma padronização de localizadores, eu não tenho dúvida que a gente teria capacidade hoje de triar em poucos minutos qualquer tipo de processo, e o que eu acho, um dia espero conseguir, sobrestar todos os processos sem nenhum servidor encostar a mão, sem inteligência artificial, né? Porque a gente não precisaria de inteligência artificial para verificar se aquilo ali está simplesmente por localizadores, né? É isso. Obrigado. Desculpa aí por tomar o tempo do almoço de vocês. Parabéns, Moisés, porque Moisés ficou com uma tarefa árdua, né? Que veio Ellen, arrasou, Leandro arrasou, desembargadora Luciana também, e você manteve o nível. Moisés, obrigada, Ah, viu? só uma questão. Depois, para quem quiser, né? Eu ia mostrar aqui, mas por causa principalmente do almoço, no judiação deixar todos aqui, eu consegui com base nesse documento onde eu relacionei
todos os meus localizadores, hoje já não está mais atualizado, eu precisaria então de importar os meus localizadores, eu resolveria o meu problema da mesma forma. Eu consigo hoje fazer uma triagem de processos. Vou mostrar uma, por exemplo, que eu fiz, geralmente são os estagiários que usam isso, onde eu carrego simplesmente as minhas etiquetas, né, que são os meus localizadores, a sentença e o recurso. Ele faz um resumo de tudo que foi decidido, de tudo que está devolvido, e ao final ele me informa quais são os localizadores que esse processo tem que entrar. E a partir daqui, né, é um primeiro passo para os estagiários, que depois vai passar por um terceirizado hoje no nosso gabinete, depois vai passar pela minha triagem, depois principalmente por quem vai minutar. Então, esse procedimento hoje todo, ele pode ser feito por meio de uma IA. Ainda que não esteja integrada, que não é o nosso caso, mas é simplesmente entrar no processo, baixar a sentença, baixar o recurso, e ele identifica todos os localizadores que o processo precisa entrar. Aqui simplesmente colocou 5, porque eu limitei no meu assistente para ele colocar apenas em 5, porque senão ele colocava muitos. E aí a gente pode, obviamente, trabalhar e cada assessor colocar a quantidade de localizadores que ele acha importante. Era isso.